Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de frete, de logística de transporte em Goiás. Vamos mostrar o mercado da cultura do sorgo, uma planta que a cada safra que passa, ela segue em crescimento de área cultivada. Você vai ver como está o setor da cultura do café, que segue na volatilidade, principalmente em relação às condições climáticas. Vamos comentar da moratória da soja, que vem com alterações a partir de 1º de janeiro do próximo ano. E eu vou conversar com Luiz Carlos Ongarato, ele é sócio da Vertente Invest. E nós vamos falar do desenvolvimento econômico de Rio Verde, que atrai investimentos, e também da inauguração da Vertente Sudoeste. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de frete, de logística de transporte aqui em Goiás. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela informou agora, por meio da edição de setembro do Boletim Logístico, que divulgou que o estado de Goiás registrou em agosto uma redução na demanda por fretes a partir da segunda quinzena. E segundo a publicação, essa variação sazonal, ela está diretamente relacionada ao encerramento da colheita de milho na região sul do estado, um dos principais fatores que movimentam o setor logístico local. Conforme os boletins anteriores, os principais destinos das cargas transportadas pelas empresas, eles foram os portos da Baixada Santista e o terminal da Rumo, em Rio Verde, considerados pontos estratégicos para o escoamento da produção regional. Durante o mês, o milho foi o produto mais movimentado, sobretudo na primeira quinzena, com o fim da colheita. Os preços eles oscilaram, registrando tanto quedas quanto altas pontuais que contribuíram para o mercado em algumas semanas. Entre os fatores de sustentação do mercado, a Conab destacou a relativa estabilidade das cotações, mesmo diante das perspectivas de uma segunda safra de milho considerada promissora. Além disso, as exportações de Goiás entre janeiro e agosto somaram 1.921.000 toneladas de grãos in natura e processados, segundo dados da Siscomex. E esse volume representa um aumento de quase 13% em relação ao exportado no mesmo período do ano passado. Pelo menos foi o que disse a Conab. O índice de comercialização da safra atual está entre 60% e 65%, podendo ser superior em razão de vendas realizadas diretamente nas propriedades rurais. E agora vamos comentar da cultura do sorgo, uma planta que a cada safra que passa, ela segue em crescimento de área cultivada. O sorgo ele volta ao centro das atenções na safra 25-26 como opção viável e interessante para produtores que buscam reduzir custos sem comprometer o desenvolvimento produtivo. Segundo a análise da Celeris, a cultura ela se beneficia das condições climáticas neutras projetado para os próximos meses e com expectativa de chuvas regulares durante o ciclo cultivado, principalmente na região do Cerrado. O sorgo ele é conhecido por sua resiliência em condições adversas. Em anos com incertezas climáticas e limitações de recursos, como o atual, a cultura se destaca por exigir menos investimentos em comparação com outras, como o milho, por exemplo. A Celeris, ela indica que, mesmo sem grandes saltos de área,
o sorgo tende a ganhar espaço em regiões de safrinhas e áreas marginais, especialmente em propriedades que enfrentam dificuldade de financiamento. A versatilidade do sorgo, ele também favorece o seu uso como forragem, ração e matéria-prima para etanol. Apesar da menor rentabilidade por hectare em relação a grãos como soja, milho, o sorgo ele pode ser decisivo para equilibrar o sistema produtivo em propriedades que operam sob margens estreitas. A menor demanda hídrica da planta é outro diferencial relevante. O desafio segue na comercialização e o mercado do sorgo ainda carece de liquidez e infraestrutura em algumas regiões. Contudo, a expansão de usinas e interesse de indústrias pela diversificação de matérias-primas podem abrir novas oportunidades. Assim, o sorgo desponta como cultura estratégica para enfrentar um ciclo agrícola que exigirá eficiência máxima em cada decisão produtiva. E agora você vai ver como está a cultura do café, que segue na volatilidade, principalmente em relação às condições climáticas. O mercado de café ele segue de olho em fatores climatológicos aqui no Brasil e também na política tarifária lá dos Estados Unidos, que tem influenciado a volatilidade dos preços no mercado internacional. Segundo a Stonex, os contratos futuros encerraram a última semana em alta, apesar de um recuo expressivo no dia 23, agora de setembro, quando o contrato mais ativo em Nova York caiu quase 4,7%, reflexo da sinalização do governo norte-americano sobre um canal de diálogo com o Brasil. No dia seguinte, os preços se recuperaram integralmente, mostrando a sensibilidade do mercado e as notícias políticas e econômicas do ponto de vista fundamental. Não houve alterações significativas na última semana. As condições climáticas no Brasil permanecem como fator determinante para o potencial produtivo da safra 25-26, mantendo produtores e investidores em alerta, paralelamente às tarifas norte-americanas sobre o café brasileiro, seguem no radar do mercado, impactando decisões de exportação e fluxo comercial. No balanço semanal, segundo a consultoria, os contratos em Londres, o café Robusta avançou 1,6%, atingindo 4.201 dólares por tonelada. Esses movimentos refletem tanto a atenção aos fatores climáticos quanto às políticas comerciais, mantendo o setor em constante acompanhamento. O cenário reforça a importância de monitorar as condições meteorológicas e os desdobramentos de políticas internacionais para entender a trajetória futura dos preços do café, fundamental para planejamento de produtores, exportadores e também investidores. E agora vamos comentar da moratória da soja, que vem com alterações a partir de 1º de janeiro do próximo ano. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, decidiu manter a medida preventiva imposta pela Superintendência Geral, a SG, às entidades do Grupo de Trabalho da Soja e às empresas exportadoras signatárias da moratória da soja, com aplicação apenas a partir de 1º de janeiro de 2026. E essa decisão ela foi tomada durante a sessão ordinária de julgamento do tribunal de número 255. A medida determina que as empresas que se abstenham
de coletar, armazenar, compartilhar ou divulgar informações comerciais sobre a venda, produção ou aquisição de soja, incluindo preço, volume e origem do produto. A iniciativa visa evitar práticas que possam prejudicar a concorrência no mercado nacional diante da preocupação de que a troca sistemática de dados sensíveis entre concorrentes gere efeitos anticompetitivos. O processo ele começou a partir de apresentação da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, que apontou que os signatários da moratória da soja se comprometeram a não comprar grãos de produtores com áreas desmatadas na Amazônia após 2008. A SGCAD identificou que empresas formaram o grupo de trabalho da soja para monitorar o mercado e viabilizar acordos de compra da commodity, prática considerada anticompetitiva. Algumas entidades do setor comemoraram a decisão, como é o caso da AproSoja Mato Grosso. Há muitos anos, um acordo privado, sem respaldo legal, vem impondo barreiras comerciais injustas aos produtores, sobretudo aos pequenos e médios produtores, impedindo a comercialização de safras cultivadas em áreas regulares e licenciadas. A AproSoja Mato Grosso vai seguir vigilante e atuante para garantir que produtores que respeitam a lei também tenham o direito de produzir, prosperar e contribuir com o desenvolvimento do país. E agora você vai ver que a situação do setor agro é uma das piores possíveis nesses 2 últimos anos e pode piorar muito. Confira. Juros altos e endividamento travam a contratação de crédito rural. A queda de 60% no faturamento do Banco do Brasil é apenas a ponta do iceberg. O Brasil vem enfrentando o mais dramático ciclo vicioso de endividamento no crédito rural. A elevação das taxas de juros, os problemas climáticos levaram a verdadeira bomba relógio. Muitos produtores tornaram-se inadimplentes, houve uma elevação da taxa de juros. Com a maior taxa de juros, mais produtores tornaram-se inadimplentes e com esse cenário de incerteza no agronegócio, os bancos estão retraindo e concedendo menos crédito aos produtores rurais. E o pouco que já tem é extremamente caro. Para você ter uma ideia, o Plano Safra 25-26, que foi anunciado para que seja concedido em torno de 600 bilhões de reais para o agronegócio, ele representa menos do que 50% da demanda do agro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o governo federal não está tirando do bolso 600 bi, nem para dar, nem para emprestar para o produtor rural. Esses recursos são das instituições financeiras. O que será desembolsado pelo governo federal para estimular esse plano, para estimular o agro, é apenas 2% deste montante. Ou seja, 12 bilhões de reais é o que será utilizado para subsidiar uma parte dos juros de parte dessas operações. Aproximadamente 200 bi dentro dos 600 é que terão parte dos juros reduzidos e subsidiados. O restante, 400 bi, serão concedidos com recursos livres dos bancos, nos quais eles vão cobrar 18%, 20%, 22% ao ano ou mais, o que é absolutamente impagável. O agronegócio não está tendo essa margem de lucro para conseguir pagar essas operações. Estamos falando de quase R$500 bilhão que serão emprestados a mais para produtores esse ano que não terão a menor condição de pagar. E isso eu não falei ainda de outras despesas que o produtor rural tem no momento da contratação do crédito, tais como despesa com projetista, que vai viabilizar a operação junto ao banco, despesas cartorárias e o mais grave, que é a malfadada venda casada no crédito rural, que é o condicionamento que o banco faz para que o produtor, ao acessar o crédito, deixe um percentual, uma parte do dinheiro em aplicações financeiras, produtos não bancários, desvie da atividade rural e compre ali um seguro, um título de capitalização. Essa prática faz com que o custo efetivo total, que inicialmente poderia ser ali de 10%, 12%, 15% ao ano, vá para 20%, 30%, 40% ao ano ou mais.
E isso faz com que essa crise financeira que já está acontecendo se agrave ainda mais. Diante desse cenário, lamentavelmente, o que podemos esperar é a acentuação dessa crise. De 2025 até o final de 2026, iremos assistir um cenário caótico dessa que é a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro. E depois do intervalo eu vou conversar com Luiz Carlos Ongarato. Ele é sócio da Vertente Invest e nós vamos falar do desenvolvimento econômico de Rio Verde, que atrai investimento. O programa Agronegócio volta já já depois do intervalo. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Luiz Carlos Ongarato. O Luiz Carlos Ongarato, ele é o sócio da Vertente Invest e nós vamos falar do desenvolvimento econômico. E a Vertente Invest, ela inclusive inaugurou agora recentemente mais um escritório lá em Rio Verde, que é uma região que vem aí já há muito tempo, a região sudoeste aí crescendo assustadoramente, principalmente graças ao agro. Luiz Carlos Ongarato, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o agro. Luiz, o que a Vertente Invest faz? Qual que é o mote da Vertente Invest? Bom, a Vertente está indo para o seu 10º ano, né? Nós somos um escritório que ajuda, né, desde o produtor, as agroindústrias também e empresas em geral, tá, a acessar o mercado de capitais via captação de dívida, né, seja ela através de debêntures, CRAs, CRIs, né, e também atuamos dentro da área de seguros, dentro da área de assessoria de investimentos também e toda a parte legal. E nós temos também uma gestora de capital, que nós temos também fundos de investimentos ilíquidos, né, que são fundos de desenvolvimento em construção civil e energia. Tá. Esse tema, vamos dizer o seguinte, vamos falar assim, bem dentro de um português mais... são ferramentas, a Vertente Invest oferece ferramentas ao mercado e principalmente ao produtor rural para resolver, vamos dizer, a vida financeira dele. Seria... Isso mesmo, né? Como? Primeiramente, a gente faz um estudo completo, através dos demonstrativos financeiros, para ver se operações dentro do mercado, elas vão se enquadrar, primeiro na geração do fluxo de caixa ali do produtor, que tem a questão principalmente da safra, da safrinha, tem a questão de compra de insumos também, apoiando nesse momento, e também para a gente poder alongar a dívida, porque muitas vezes você tem uma geração de caixa muito boa, mas a tua despesa financeira está muito no curto prazo. E isso não faz você crescer, principalmente... Aí a coisa não fecha. Aí não fecha, porque o produtor que ele está, por exemplo, no momento de abertura de áreas, de expansão, ele está investindo capital, mas ainda não está plantando, não está cultivando. E outra coisa, né? O produtor ele vai plantar hoje e vai colher daqui a alguns meses. Quer dizer, está soltando dinheiro e não está tendo retorno. É isso mesmo, né? Então, para isso a gente já tem uma expertise aí de quase 10 anos, mais de 6 bilhões de reais em transações, né? E, enfim, estamos aí à disposição para esse tipo de projeto, né, de estruturação de dívida. Pois é. Quando um dos temas principais aqui do nosso programa do agronegócio, a gente fala muito em gestão, em planejamento, e é exatamente isso que a Vertente faz. Se você não é um produtor assim muito organizado, muito gerenciado, está na hora de começar a pensar nisso, porque a gestão hoje é muito mais importante do que o lado técnico da coisa, do que plantar, por exemplo. Porque plantar você encontra N técnicos aí muito bons. Agora, a gestão,
saber conduzir a coisa. Pô, eu estou fazendo um investimento de, sei lá, um exemplo, 10 milhões de reais. Esse investimento vai ter retorno quando? Quando é que isso aí vai começar a voltar? Quer dizer, o meu fluxo de caixa, como é que está o meu caixa hoje? Como é que está a minha situação hoje? Será que pode melhorar? Será que não? Claro que pode melhorar. E é exatamente isso que a gente vem falando há muito tempo. Planejamento, gestão. Pega uma folha de papel, um lápis, põe tudo ali, veja como que está funcionando a coisa. Às vezes você está gastando mais do que você está, vamos dizer, ganhando e poderia estar ganhando muito mais. Sim, vamos imaginar a seguinte situação, né? O produtor tem uma excelente safra, como a gente teve aí há 3 anos atrás, Sim. né? E decide ali expandir. Mas que tipo de expansão? Vamos imaginar que ele vai para a parte de maquinário agrícola, renovar. E aí acontece que, né, nessa renovação, ele empregou capital, porém esse capital não gera fluxo de caixa naquele momento. Então você tem que ver se a tua dívida está correndo na mesma velocidade do que a tua safra. Tem que andar mais ou menos em paralelo. Isso mesmo. Porque se distanciar uma coisa da outra, alguma coisa está errada e vai capotar lá na frente. Sim, principalmente quando a gente fala ali que o produtor, muitas vezes, ele aposta que naquela safra que teve um preço muito bom, vai continuar crescendo, que seja um novo piso. E acho que tem 2 coisas que a gente sabe, né, que vão acontecer. Primeiro é a incerteza. Né? Essa. Segundo é a questão que subiu, vai cair. Toda commodity ela funciona assim. Né? Mesmo por exemplo, vamos dar um exemplo do açúcar, que estava aí, ficou há anos, 3, 4 anos, né, com preços ali históricos, e caiu. Mas de repente caiu, desceu de elevador. A turma estava acostumada e de repente a coisa cai. E quando cai, de maneira geral, nós não estamos preparados. Sim. Quando cai também, a gente percebe que o aventureiro, né, que ele não é um produtor profissional, ele sofre primeiro. O primeiro a levar a pancada é ele. Vamos pegar o exemplo que a gente teve há alguns anos atrás no ciclo da carne, da proteína bovina, né, que a gente teve, que nós tivemos um pico há muitos anos atrás e depois, com esse excesso de oferta, a gente começou com o abate de matrizes. E aí, né, o preço foi lá para baixo. Então, quem entrou no momento errado não tem como simplesmente largar o seu estoque ali de gado, né? Não é simplesmente pegar e... Agora, você está tocando num ponto que eu acho muito interessante. Às vezes, é melhor você não investir na sua totalidade, aplicar em outros setores, pegar esse dinheiro, aplicar ali, e com aquele resultado ali, você faz esse investimento que você está precisando. Isso mesmo. Vou imaginar que a gente tem hoje no mercado financeiro N possibilidades, né? Você, inclusive, fazendo uma gestão tributária, né? Para não pagar impostos, né? Justamente isso. Então, imagina, se você tem uma grande safra, você pode, em paralelo, investir em outras áreas através de fundos, né? De investimento, e aí diversificar teu risco, porque o risco do agro ele é muito sistêmico, né? Então, muitas vezes a gente vai ter um problema no milho, na soja, e aí vem o problema também na pecuária. É uma cadeia. Isso Despencou um lá, pode ter certeza que a coisa vem, é um efeito dominó. Então, você que é produtor rural, você que é empresário, pode ter certeza absoluta, mesmo com a situação que nós estamos vivendo hoje, existem várias ferramentas que podem favorecer muito o seu negócio. Não é porque eu vou investir muito que eu vou ganhar muito. Pelo contrário, às vezes você investe e o retorno não vem. Então, está aí o pessoal da Vertente Invest, bate um papo com eles, conversa, não custa nada, entendeu? Entenda essas ferramentas que estão à sua disposição e depois você tira as suas conclusões. O pessoal já está na estrada aí há muito tempo, atendem basicamente o Brasil inteiro e já têm condições tranquilas de, vamos dizer assim, de te indicar o melhor caminho.
Acho que é isso, né, Luiz? É mais ou Isso menos por aí, mesmo. né? E a gente aguarda aí a visita no nosso escritório. Vocês também, têm aí um site, um Instagram, alguma coisa nesse sentido? Isso, é o vertenteinvest.com.br, né? Invest com T mudo, né? vertenteinvest.com.br e também no LinkedIn. Tá certo. www.vertenteinvest. Esse invest é o T mudo. Entra lá, www.vertenteinvest.com.br e você vai ter todas as informações possíveis, ok? Luiz, foi um prazer conhecê-lo. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, inclusive para você dar um exemplo prático da coisa, como que a coisa funciona. E pode ter certeza que nós vamos entrar em contato o mais rápido possível. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: só se pode alcançar um grande êxito quando nós mantemos fiéis a nós mesmos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.